Elas na Pan. Empreendedorismo, comportamento, a mulher contemporânea e seus desafios. Está no ar, está no ar. Elas na Pan. Oferecimento Magras, referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade. Rua Joaquim André, 772, Bairro Paulista. WhatsApp 19 99855 3031. Elas na Pan. 9h04. Olá, bom dia. Terça-feira, 9 de maio, está começando Elas na Pan, o programa que está virando o ponto de encontro das mulheres mais incríveis e admiráveis dessa Piracicaba linda e região metropolitana. Eu sou Cris Sanches e você fica comigo até às 10 da manhã aqui na sua Jovem Pan News Piracicaba, acompanhando cada segundo dessa conversa boa, cheia de boas informações, dicas importantes e reflexões. Aqui o papo é com você, mulher inteligente, antenada nas questões contemporâneas que impactam o universo feminino. E como você já sabe, o nosso encontro é sempre às terças, aqui às 9 da manhã, na 99.5 FM. Deixa eu te dar uma dica. Baixa o aplicativo Jovem Pan News Piracicaba, que você pode encontrar aí na Play Store e na Apple Store. Assim você acompanha a nossa programação de forma bem descomplicada e rápida, tá bom? E não esquece de repassar a dica para as amigas, ok? E caso você queira mandar mensagem, dar sua opinião, fazer uma pergunta, interagir com a gente aqui, manda um WhatsApp. 971482932, combinado? E como eu já contei na semana passada, neste mês de maio, Elas na Pan está com uma pauta voltada à maternidade. A missão de ser mãe implica numa série de mudanças, escolhas, renúncias, medos, dúvidas e, claro, muitas alegrias também. Mas é um desafio atrás do outro e muitas vezes a gente se sente tão perdida, né? Por isso, a gente decidiu trazer algumas discussões e compartilhamento de experiências aqui para o estúdio. Tudo isso para ajudar a tornar a maternidade mais leve, mais feliz, mais efetiva. Hoje o papo vai ser sobre maternidade e carreira. Dá para ter filhos e decolar na carreira profissional? Como as empresas encaram hoje as mulheres que têm filhos? É mais difícil para elas conseguirem uma colocação? Daqui a pouco eu conto para vocês quem eu convidei para esse bate-papo aqui no estúdio. Fica comigo! Eu sou Cris Sanches, está começando o Elas na Pan. Elas na Pan. Até que ponto a maternidade pode interferir na carreira profissional de uma mulher? Porque nós, mulheres que decidimos ter filhos, somos frequentemente invadidas por sentimentos como culpa, remorso e impotência diante do nosso papel de mãe e de profissional. Como é que nós, mulheres, mães e profissionais, podemos nos apoiar mutuamente? Olha, são questões como essas que a gente pretende discutir agora aqui no Elas na Pan. E para isso, eu montei um time. Olha, eu vou falar para vocês, eu estou tão feliz de receber essas mulheres incríveis que estão aqui comigo. Eu convidei, são mulheres que são profissionais, são seres humanos da maior grandeza, né? Porque eu tenho um carinho enorme, respeito e admiração. Vou contar para vocês quem são elas. A professora e publicitária Rosana Zacaria, a jornalista e professora Patrícia Polacou e a querida Cláudia Pinese, especialista em administração e em gestão de pessoas, é conselheira lá do Comesp, no Cimesp, a gente se vê bastante lá e eu quero dar as boas-vindas a vocês, meninas. Bom dia, eu vou querer o bom dia individual de cada uma e quero que vocês já deem um bom dia para o ouvinte e conte um pouquinho, né, sobre quem são vocês no campo profissional. Bom dia, Patrícia Polacou, vamos começar com você? Bom dia, ouvintes, bom dia, Cris. Meu nome é Patrícia Polacou, eu sou jornalista formada pela Unimep. Sou mestre e doutora em comunicação social pela Universidade Metodista de São Bernardo do Campo. Minha especialidade é história da imprensa. Sou professora de jornalismo, de comunicação, né, publicidade, rádio e TV. E trabalhei muitos anos em jornal impresso, dei aula também há muito tempo. Aliás, a gente se conheceu lá, A gente se conheceu num jornal impresso, numa época deliciosa. Patrícia era biógrafa do Dr. Losso Neto. Do Dr. Losso Neto, tá aí para sair também o livro do Dr. Losso. E tem bastante coisa publicada na área de comunicação, na área de história da imprensa, história dos meios de comunicação.
É mãe da Juliana? Sou mãe da Juliana, mãe da Letícia, Juliana de 13, Letícia de 8. E hoje eu trabalho como jornalista freelancer. Obrigada, viu? Obrigada por atender. A Patrícia também é uma amiga de muitos anos. Obrigada, estou muito feliz de ter você aqui, Pati. Claudinha, você fala um pouquinho da tua carreira, que você tem um currículo também fantástico. Bom dia, Cris, Rosana, Patrícia, que delícia estar aqui com vocês, né? Estou gostando muito dessa oportunidade. Eu comecei, na verdade, minha graduação inicial, né? Quando me graduei foi em letras. Depois eu fiz uma ADM, né? E segui com um MBA também na área de recursos humanos e gestão de pessoas. Tive uma oportunidade também de estudar, fazer um módulo em Ohio. E minha carreira são 41 anos aí, né? De atividade, desde os 41, 32, trabalhando na área de recursos humanos. Eu tive uma ascensão bacana nessa área, desde nesses anos todos, né? São 32 focado em recursos humanos mesmo, em gestão. E tenho a consultoria também, né? Para as empresas na região aqui. De fato, a área de RH hoje, né? Que dentro das empresas tem uma relevância muito grande, tem tido cada vez maior. Cada né, vez Cláudia? maior. Então, eu tenho bastante coisa aqui para a gente conversar um pouquinho sobre maternidade, é o nosso né? ponto de equilíbrio aqui hoje, porque você está muito, né? Eu sei que você acompanha muito de perto, é uma profissional super atualizada e acho que recursos humanos realmente, especialmente depois da pandemia, tanta coisa vem mudando, tanta coisa vem acontecendo, né? Então, você tem informações preciosas para a gente. Você é mãe do... Sou mãe do João Marcos, que acabou de completar domingo 21 anos. Ai, que delícia, que delícia. Rosana Zacaria, de todas as que estão aqui, é a minha mais antiga amiga, né? Não vamos falar quantos anos, mas a gente entrou na graduação juntas, né, Rô? E obrigada por estar aqui. E eu queria que você desse seu bom dia e contasse um pouco sobre essa linda trajetória profissional que você tem. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvinte. Patrícia, Cláudia, é um prazer estar aqui com vocês hoje, né? A Cláudia estava dizendo de RH, eu não vejo a minha área, o meu campo é a comunicação e é impossível na empresa comunicação e RH não dialogarem. Sim, mas, enfim, vou me apresentar. Eu não sou nada linear, quem me conhece já sabe, né? Mas eu sou Rosana Borges Zacaria, tenho 60 anos e sou filha da Eulália e do José. Tenho 3 filhos, né? A Tifânia, a Pauline, o Daniel e 5 netos, a Luísa, o Henrico, o Mateu, o Joaquim e a Clara, que eu só consigo me ver profissionalmente pela essa rede que eu tenho de apoio, né? Que começa a rede de apoio dos meus familiares, da minha mãe, da minha ex-sogra, do meu irmão, do meu ex-marido, do pai dos meus filhos. Então, acho que com isso eu consegui enveredar pelo campo da comunicação de uma maneira mais tranquila, né? E a gente vai conversar mais sobre isso. É uma história linda daqui que eu a conheço. pouco. Mas a minha formação é comunicação social, habilitação em publicidade e propaganda. Tenho mestrado em comunicação e educação e doutorado em comunicação empresarial. Gosto muito de gente, Cláudia. E acho que a comunicação interna é uma coisa que me agrada muito. Tenho trabalhado há um tempo, tanto nos MBAs, como no mestrado e doutorado, tangenciando as áreas, né? Marketing, comunicação, RH, sempre nesse campo de conhecimento híbrido e fascinante. Então, é um prazer, gente, estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz de conseguir reunir vocês aqui, porque todo programa, todo Elas na PAN, para mim é um grande desafio. Eu tenho um compromisso comigo e com os meus ouvintes de trazer gente realmente... Vêm homens no meu programa, mas especialmente mulheres, e mulheres que têm aí, né, um valor muito grande a compartilhar com a minha audiência, né? E a gente tem tanta informação necessária a transmitir, tem tanta gente valiosa, né? E eu consegui trazer vocês aqui, eu fico muito feliz com todas vocês aqui para a gente bater esse papo esse mês todo dedicado à questão da maternidade, que é algo, né, que está é a nossa vida, todas aqui são mães, né? E todos os dilemas que a gente enfrenta. Quem vê, às vezes, uma carreira consolidada, uma carreira que deu certo, não consegue imaginar, né, quanto de sacrifício, quanto de renúncia, o quanto de alegrias também, né? Isso foi pavimentando esse caminho. Então, eu queria primeiro que vocês compartilhassem, né, com os ouvintes a sua história pessoal.
com a maternidade. Acho que cada mulher tem uma história, né, diferente, muito pessoal com a maternidade, que é um momento de muito impacto na vida da mulher. Talvez para a maioria um impacto positivo, talvez uma parcela um impacto negativo, mas enfim, não deixa nunca de ser impactante, né? Eu queria saber de vocês, se foi surpresa, né? Se foi uma gravidez planejada e como de saída essa notícia, estou grávida, como isso impactou quando você pensou profissionalmente. Eu queria começar pela Rosana. Não tinha dado tempo aí. Não tinha, né, Rosana? De pensar profissionalmente. Um pouco, a tua história é muito parecida com a da minha mãe, né? Você teve filhos bem jovem, mas conta. A minha primeira filha, ela nasceu, eu tinha 16 anos, né, Cris? Eu estava no colegial, mas eu estava vivendo uma paixão muito boa, né, com o pai dela. E quando eu me engravidei, a minha mãe conversou com a gente. Minha mãe, eu tive assim, o privilégio, a sorte de ter uma mãe com uma leitura de mundo muito interessante, né? Uma mulher que acolheu, abrigou e compreendeu de uma certa maneira e nos colocou ali todas as possibilidades em termos de não ter uma relação obrigatória, né? Mas aí na hora a gente estava tão felizes, os dois ficamos felizes. Lógico que eu impactei, né? E converso muito com ela sobre isso, porque eu fiquei com receio de não saber cuidar, né? Mas aí, depois, isso amenizou. Então, eu não tinha pensado na minha carreira. Você não tinha carreira ainda, né? Você estava estudando. Eu estava estudando, no máximo, falei, daqui a pouco, quando ela crescer um pouquinho, eu volto. E, na verdade, foi um pouco o que aconteceu. Depois que, quando ela tinha 1 ano, minha filha, eu voltei a estudar. Mas nem sempre as coisas, nem tudo são flores, né? E na época não tive um grande apoio assim, calma, você agora já está casada, já tem filha, será que estudar é uma boa? Então naquele momento não soou tão bem a minha volta à escola. Aí eu conversei com meu marido, decidimos, vamos ter todos os nossos filhos agora, depois eu retomo a vida. Ele, na verdade, trabalhava, ele já tinha 21 anos nessa época, quando ela tinha 1 aninho. E ele já trabalhava desde os 14 anos. Então, ele já tinha um trabalho. Quer dizer, hoje, como é que a gente vê alguém, né, com um trabalho, assumindo uma família? Então, nós tivemos essa estrutura, além dos familiares apoiando. Aí nós tivemos o 2º, o 3º filho. E aí depois é que eu retomei os estudos, enfim. E foi aí que eu te conheci, né, Foi amor? aí que você A gente entrou na faculdade, eu fazia jornalismo, a Rosana fazia publicidade e propaganda. E você morava em Limeira na ocasião, né, Rosana? Sim, você viajava todas as... Não foram poucas as vezes que a Rosana aparecia com os três pimpolhos. Uma criança mais linda que a outra, os filhos da Rosana, como a mãe e o pai também era, lindos de morrer. A gente ficava encantado de ver aquela moça linda, com aquelas 3 crianças maravilhosas, pareciam 3 anjos, né? Pelos corredores da faculdade. E a gente carregava aquelas crianças, beijava, passeava com elas, né, Rosana? É porque eu tinha aula aos sábados. E aos sábados eu tinha muita dificuldade. E eu contei muito com o apoio do pai deles ali para eu poder vir para cá. Então, a minha mãe e ele, a minha sogra, ficavam com os 3 para eu poder vir à noite, de ônibus, né? Eu ia para o ônibus às 6 horas, para o ponto de ônibus e vinha. Mas aos sábados eu tinha essa dificuldade, então eu trazia. E para eles acabava sendo uma diversão, porque eu colocava giz em sala de aula vazia. Nós tínhamos os amigos dos laboratórios que ficavam nos estúdios, e aí eu trazia fita cassete virgem, e elas cantavam e gravavam e ficavam no estúdio brincando, né? Então, quer dizer, os amigos ajudavam. Os familiares ajudavam, então, mas Cris, é uma história assim, que volto a dizer, é a rede de apoio que eu tive. Isso está colocado aqui para a gente discutir, essa rede de apoio realmente acho que é um ponto pra gente fundamental. A mãe, muitas vezes a mãe é massacrada, você teve, você se vira, né? E às vezes você perde a oportunidade de ver uma pessoa se desenvolver de forma plena, né? Mas veja assim, e depois, como eu tive 3, eu pedia para ficar um dia, e aí você tem vergonha de pedir para a mãe e para a sogra para ficar no 2º e no 3º. Então, eu ia negociando com ele, né, aquela possibilidade, porque também eu acho que eu sou aquela mãe leonina, ciumenta,
né? E tudo mais, que um pouco eu confiava nas avós, mas a responsabilidade eu sabia Sempre que era presente, minha. sim. Sabia que era minha e não dava o braço a torcer para dizer, não, eles são meus, eu que tenho que cuidar e eu que tenho que aprender, enfim. Eu lia muito Rinaldo de Lamare para acompanhar os bebês, enfim, né? É muito interessante, assim, a tua história, porque quando eu vejo muitas mulheres jogando na maternidade, atribuindo à maternidade algo que impediu o desenvolvimento pessoal e profissional. Eu não fui em frente porque eu tive filhos. Tudo bem que você coloca a rede de apoio, né? Pode falar, Rô. Não, é porque depois que os 3 nasceram, aí é que eu fui fazer faculdade. Aí é que eu inverti um pouco, mas eu dei uma parada. Ainda assim, uma parada necessária, acho que deu para retomar, mas essa parada foi importante para mim, né? E para eles. Você se estabilizou, né? O caçula tinha quanto? O Daniel tinha quanto quando você foi para a faculdade? Ele é de 81. Tinha uns 2 aninhos? Não, ele é de 81 e já tinha 5 anos. 5 anos, você esperou bastante mesmo. Perdão, né? ele é de 82. 4 aninhos. 4 anos. 4 aninhos. A Pauline, que é de 81. Você teve pertinho um do Isso. outro, né? Eu tinha de 78. Bacana. Cláudia, você já tem uma outra história com a maternidade. Queria que você contasse um pouco, né? Exatamente. Como isso impactou a tua vida, como é que foi? Na verdade, até muito ao contrário, né, do que a Rô trouxe agora. Eu esperei muito, né? Nós tivemos, né, eu e meu marido na época, fazendo... A gente tinha preocupação de estar com tudo muito preparado. Então, tinha muito planejamento aí para a vinda, né, de um bebê. E acabou até tomando mais tempo do que a gente imaginava, né? O João Marcos veio depois de 10 anos de casados. Então, nós nos preparamos muito, né, para aquele planejamento todo Mas isso, em termos de empresa, por exemplo, existia uma expectativa. Todo mundo esperava que a Cláudia tivesse um bebê. Você trabalhava como seletista? Você estava empregada? Já estava, sim, eu tinha uma posição já de gerência, né? Então, existia a expectativa do bebê da Cláudia. E quando ele chegou, foi uma festa na própria empresa. Então, foi muito bem recebido, tudo isso veio muito bem. Contei demais com apoio, sim, tanto marido, mãe, né? Irmãs, para dar um suporte. Porque justamente numa posição gerencial eu tinha que planejar tudo. E isso já vai até contando do tempo de escolinha, né? Quando eu tinha que fazer... minha agenda era baseada nisso. Eu virava o ano e já pegava tudo da escolinha, como é que ia ser as datas... Punha isso no calendário do ano. Patrícia tá rindo. Aí eu planejava. Identificação. Aí eu planejava a viagem porque eu era América Latina, né? Peguei a gestão regional. Então, eu tinha que me programar para as viagens. Então, eu vou para a Colômbia, eu vou para o Chile, Venezuela. Qualquer planejamento em cima de primeira agenda do bebê, né? da escolinha, e depois eu acertava e deixava o ano todo planejado. Você priorizava a sua agenda com o filho, e depois sim, você e depois, fazia essa saída. Tanto que não faltei em nenhuma homenagem de mãe, nunca, né? Então, assim, mas eu tinha essa possibilidade e flexibilidade para poder organizar a agenda, né? E negociar muita coisa. A empresa também era muito receptiva. Esse é um ponto importante, né? Quando a gente tem um suporte da empresa. A empresa enxerga você nesse sentido. Né? Então, você está aqui, é a nossa gerente, diretora, mas você é mãe também, né? Você tem outro lado. Então, isso conta muito, né? Então, foi muito bom, na verdade, contar com esse apoio todo. E estar presente, né, o máximo que eu pude. Você teve algum momento, assim, planejou, quis, organizou, mas em algum momento você falou, meu Deus, será que isso vai dar certo? Assim, será que eu vou conseguir dar conta? Você teve esse momento, assim, de meu Deus do céu? Olha, algumas vezes sim, né? Quando às vezes vinham solicitações de fora, né? Top-down, uma coisa, tinha que estar em algum momento, e aí eu tinha que negociar muito, né, com eles. Agora, olhando para o meu filho, para a maternidade, assim, assumindo o papel de mãe,
Era um desejo tão grande, depois de 10 anos, uma espera tão grande, todos os meus irmãos já tinham seus filhos, né? Ele foi o 9º neto da minha mãe. Então, assim, tinha uma expectativa muito grande, eu estava extremamente aberta, entregue para isso. Eu vou conseguir, né? Inclusive, a amamentação, tudo. Fiz tudo muito dentro tudo certinho. Deu tudo certo. Que bom. Graças a Deus, tudo foi bem conduzido. E Patrícia? Patrícia tem 2 bonecas lá, uma vivendo na adolescência, a outra saindo da primeira infância, né? Como é que foi, Patrícia? Eu fui mãe mais tarde também, eu tive a minha primeira filha com 35, eu já estava casada há 10 anos. E a gente queria, né, mas eu terminei toda a minha pós-graduação, que foi bem pesada. Eu não era em Piracicaba e era um trabalho bem denso, então terminei tudo o que eu queria fazer. Na época eu trabalhava no jornal, também estava numa fase no jornal muito forte, começando a escrever o livro do Dr. Losso, e era um trabalho também muito intelectual, mas também braçal, porque você trabalha em arquivos, são livros imensos, com poeira, então foi toda uma estratégia para, né? Eu cheguei naquele momento em que eu já podia planejar, né? Me preparei, eu fumava muito, na época parei de fumar. Então foi toda uma preparação. Sair naquele pátio do jornal, fumar né? Com quantas pautas discutidas ali na rodinha. A gente ia fumar, mas sabia que tinha que discutir a gente umas pautas. Passando na redação e puxando os colegas que fumavam. Vamos fumar. Hoje tá todo mundo hoje todo mundo, disso, todo mundo já saiu dessa. E aí eu tive minha primeira filha, que é a Juliana, que hoje está com 13 anos, está naquela fase, né, da adolescência, e eu estou aprendendo a lidar. 4 anos depois eu tive minha segunda filha, que é a Letícia, mas a chegada da Juliana, para mim, foi bem difícil, porque fazia muito tempo que não tinha bebê em casa, na minha família. Eu tinha uma prima que tinha uma filha, mas é muito amiga minha, mas não é tão próximo, que é a Bia, que é parente nossa, né? E eu assustei. Eu assustei quando ela começou a crescer e eu vi que ela ia nascer mesmo, que não tinha mais jeito. Mas o meu ex-marido é muito bom com isso. Foi uma surpresa, assim, porque aquele medo que eu tinha, ele não tinha. Então, ele deu os primeiros banhos, ele trocou as primeiras fraldas, ele me ensinou a ter a calma, a segurar, sabe? A falar, é um momento que a gente tá passando agora, ela não vai chorar toda noite até o resto da vida, calma. Meu marido também fez isso e me ajudou muito nesse Porque eu assustei bastante. Eu falei, agora ela vai ficar com a gente pra sempre, né? E ela é uma gracinha, né? Apesar disso que eu tô falando, ela não foi um bebê que deu trabalho, assim. Bebê dá trabalho mesmo, né? Mas eu assustei. E nessa época que eu engravidei, foi a época da gripe suína. E todas as meninas grávidas, tinha muita menina grávida no jornal nessa época, verdade, todas elas foram mandadas para trabalhar em casa. Como o meu trabalho não exigia que eu ficasse na redação direto, quando terminou a gestação e terminou toda... não era uma pandemia, né? Foi uma experiência que a gente teve antes, né? Dessa. Foi. As pessoas voltaram para o jornal, as meninas voltaram para o jornal. A minha filhinha começou a ir para a escolinha com 4 meses e meio, porque eu precisava voltar a trabalhar. E eu não tinha, assim, na época minha mãe também estava super bem na carreira dela, já tinha avisado que não ia parar. Minha sogra não é daqui. E aí ela começou a ir para a escolinha super cedo. Você morreu de remorso também, ou não? Morri, eu chorava, eu ficava em volta da escolinha. Hoje eu vejo que foi a decisão mais acertada da minha vida. Eu sempre tento tirar, eu vejo mães mais jovens, né, também nesse dilema, porque é um dilema que a maioria de nós enfrenta. O dia que eu vou deixar essa criatura indefesa e tal, procure um bom lugar, identifique-se, né, o que é bom para mim pode não ser bom para você, mas eu tinha 100% de confiança no local onde eu fui. Lógico que você tem que investir um tempo em procurar, em conversar, em saber, investigar. Minha filha ficou 5 anos naquele local, assim, pelo qual eu tenho uma enorme gratidão, e ela saiu de lá uma criança independente, bem resolvida. Então, assim, não tenho remorso de deixar... Vá procurar um lugar bom, né? Aquilo que fala ao seu coração, siga a sua intuição. Sim, e aí vai tudo bem, né? Tudo vai muito bem. Mas é isso, né, Patrícia? E aí o que aconteceu foi que as mães voltaram pro jornal toda, já com os bebês nascidos, as crianças nas escolinhas, e eu não voltei. Eu fiquei mais 4 anos em casa. Então, ao mesmo tempo que eu tinha que mandar meus horários, eu tive uma flexibilidade, eu conseguia
quando ficava doente, era muito difícil, né? Porque todo mundo pensava, ela trabalha em casa, ela consegue, né? E foi difícil. Por outro lado, eu tinha essa possibilidade de trabalhar em outros horários, né? Então, eu consegui, nesse começo que eu era tão inexperiente, eu tive um pouco de liberdade para me adequar, né? Muito bom, meninas. Nossa primeira etapa vai ficar por aqui. A gente vai pro break. Daqui a pouquinho a gente volta. Bruno? Elas na Pan. 9h34. Vamos acompanhar agora a nossa querida Crisoline, nossa psicóloga do quadro Cuca Legal, que vai falar sobre maternidade e carreira. Cuca Legal. Olá, Cris. Olá, ouvintes da Jovem Pan News. Hoje, o nosso bate-papo vai ser sobre mulher, gestação e o seu lado profissional. Quantas mulheres sofreram quando souberam que estavam grávidas e não era o momento certo, a hora certa, e tinham que chegar na empresa informando que estava grávida. Ali, nesse momento, a mulher pensa que será demitida, será julgada, será taxada, enfim. Muitas mulheres sofrem a gravidez com esse medo, com medo de informar a empresa. Muitas destas carregam esse medo, esta angústia, porque sabem que às vezes a empresa não irá aceitar bem essa gestação. Porém, isso é inadmissível. Isso é uma coisa que existe ainda em empresas, porém a mulher tem o direito de falar que está grávida, sim, e se manifestar para que a gestação dela ocorra da melhor forma possível. Mas, como diz, né, falar é fácil, mas eu acho assim, temos que tentar. Uma mulher não pode viver o processo de gestação dela trabalhando 8 horas por dia e não contar nada para ninguém que está ao seu lado, que está trabalhando ao seu lado, porque qualquer emergência, essa mulher poderá solicitar o apoio de um colega de trabalho. E outra informação muito importante, existe muitas mulheres que após terem o neném, após um certo tempo do neném, da criança, elas vão atrás dos seus sonhos. Se não foi possível fazer a faculdade almejada antes da gestação, assim que ela observar que é o momento certo, é possível sim iniciar uma faculdade, um mestrado e um doutorado e juntar família, profissionalismo e o sonho de uma faculdade. Então, mulher, não pense que uma gestação, às vezes não programada, é o fim do mundo. Ela tem como ser diferente. Você tem que saber lidar de uma forma diferente. Existem várias contingências que podem dificultar um pouco, mas assim, não é taxado como acabou. É possível sim ter vida após a gestação. Basta a gente se conhecer e trabalhar para isso. Minhas queridas ouvintes, até a próxima semana. Aqui é Cristiane Zulini, psicóloga, e o meu Instagram é @CristianeZuliniPsicóloga. Até mais. Elas na Pan. Obrigada, Crisoline, pela participação. A gente está de volta aqui com Elas na Pan, recebendo a Cláudia Pinese, a Patrícia Polacco e a Rosana Zacaria. A gente está falando hoje sobre maternidade e carreira. Tem muita... Cada uma contou aqui no primeiro bloco sua experiência pessoal com a maternidade. Eu queria fazer uma pergunta para a Cláudia agora, que é uma grande especialista em gestão de pessoas, logicamente contando aqui com a Patrícia e a Rosana na interlocução com a Cláudia. Cláudia, você está diariamente lidando com empresas. Eu queria que você nos dissesse como as empresas olham hoje a questão da maternidade, quais são os aspectos negativos, se a gente ainda tem, né, preconceitos a enfrentar, e quais são os aspectos positivos. Por exemplo, habilidades que a maternidade nos ajuda a desenvolver profissionalmente. Fala um pouquinho para a gente sobre esse universo, sobre esse contexto contemporâneo. Vamos lá, então. Melhorou muito, muito mesmo, né? Eu tenho um exemplo, por exemplo, de lá no final dos anos 80, né? Empresas que solicitavam, por exemplo, num processo admissional, né? Que a mulher fizesse
até um ultrassom, conforme o nível, né, de contratação, para garantir que não estava grávida. O que né? hoje é proibido, né? Hoje não mais, mas entendeu? Teve uma melhora muito grande nesse processo. E eu posso dizer assim, existe sim outras, hoje em dia, algumas empresas que ainda têm sim essa preocupação de contratar uma pessoa, uma mulher que possa estar no momento de, De ter buscando, a preocupação. família. Inclusive, no processo seletivo, quando eu trabalho com orientação de carreira, por exemplo, sempre comento, né? Numa entrevista você já percebe se a empresa é uma empresa que está receptiva ou não, porque na pergunta já vem, na entrevista, né? Sobre filhos, sobre o que está planejando em relação a filhos, e se vier uma pergunta assim, você já sabe, né? Então, assim, eu também oriento a fazer as escolhas, que empresas você buscar, né? Mas, assim, o que nós vemos também, por isso que eu falo que veio melhorando. Algumas empresas, eu sei, conheci, né, algumas startups, que até que isso não é relevante, quer dizer, não tem problema isso, essa questão não vem. Mas que, por exemplo, passou por um processo seletivo, a pessoa que estava sendo selecionada informou que tinha acabado de tomar conhecimento que estava grávida, né? Soube que estava gestante e ela relatou no processo. E mesmo assim ela foi contratada. Isso não foi limitante. Então, assim, nós temos hoje que olhar, quem está buscando, né? Olhando para a carreira, enfim, olhar para as empresas que aceitam, né? Não é fácil você identificar isso, mas na orientação você tem isso. O home office trouxe essa possibilidade para a mulher e para a empresa, ainda mais quando se diz respeito às startups, né? Então, ela tem essa dimensão de que em casa ela pode se organizar com toda dificuldade, porque também não é simples e não é fácil se organizar em casa. Não. O que você deixa é o tempo, acho que, de transporte, o tempo que você pede de deslocamento, né? Você tem um pouquinho mais de tempo para se organizar. Sim. Mas acho que isso possibilitou um pouquinho esse tipo de trabalho, né? Com certeza. Porque a capacidade, a capacitação, a habilidade, às vezes, em algumas empresas, em alguns nichos, ela fala mais alto. Justamente. Quando você olha para as startups, o que eles estão buscando, né, de agilidade, inclusive, né, velocidade nas respostas dos trabalhos, que você entra fazendo muitas atividades, né? Você não é só um especialista, né? Startup, às vezes, você tem que ter o conhecimento técnico e uma ginga muito grande para fazer outras coisas, porque são grupos pequenos começando juntos, né, um negócio. E, então, você vê, é possível, né? Ela vem é visto essa habilidade, esse conhecimento técnico como prioritário. Então, nesse caso, não houve limitação pela gestação, né? Mas realmente é algo que ainda tem que ser bem trabalhado em algumas empresas. A aceitação é muito cultural, né, gente? Assim, é muito cultural. E precisa de uma boa dose também de olhar do poder público, no sentido de criar leis, por exemplo. Essa coisa de você ter que fazer uma ultrassonografia num processo. Isso atrás, né? Então. Mas precisou vir a lei para impedir esse tipo de prática, né? Não é? Então, eu também acho que a gente, enquanto mulheres, a gente tem que estar sempre muito bem organizado e olhando para a questão da legislação, como isso pode nos atender e nos defender. Porque, de verdade, eu acho que gravidez realmente não é doença. Ao contrário, na minha gravidez, eu trabalhava 12 horas por dia com alegria, tinha 2 empregos, né? Tive lógico, não era um trabalho braçal, mas não é um impedimento para se trabalhar e não é nenhum fator de queda de produtividade, não é para ser assim, né? Agora, que sobrecarrega a mulher nesse aspecto, sim, né, Cris? Acho que nós estamos contando aqui alguns casos bem-sucedidos, digamos, né? Que não é a maioria. Quando a Cris está falando de políticas públicas, que também sirvam de apoio, que boas creches, bons postos de saúde, boas orientações, né? A educação, mesmo para que a maternidade, em qualquer momento da vida, né? Que seja ela... no meu caso, por exemplo, que foi um pouquinho mais cedo, eu costumo dizer que é sempre na hora muito certa, né? E aí nós temos outras explicações para isso. Mas parece que cada história é uma história muito boa exatamente pela diferença, né? Pelo momento. Se
A maternidade, lógico, quando chega precocemente, ela tem esse embate com a formação profissional, com o apoio, com a questão financeira, né? Com a própria informação, com a própria formação da mãe para poder cuidar desse bebê. Então, é uma série de questões que deve exigir, acho que, políticas públicas para que haja, no que diz respeito à educação, à saúde, para poder tanto cuidar do menino, né, quanto da menina para esse processo de formação. Porque a maternidade, a gente fala muito da menina, mas e o menino? Né? Como é que ele está sendo preparado para isso? Acho, tanto nas famílias quanto nas escolas, e o poder público deve estar intermediando essas relações, ou deve estar ajudando, pelo menos uma maioria que não tem acesso a esse tipo de informação. Porque a mulher, quando ela pede a oportunidade de ir para o mercado de trabalho, estou dizendo até as, né, menos qualificadas, mas que têm possibilidades e que precisam ir para o trabalho. Quer dizer, o país perde quando você não dá oportunidade para essas mulheres, você não cria essa chance, né, dela enfim, ser economicamente produtiva. A Cláudia quer falar? Não, eu queria fazer um comentário. Tem empresas, inclusive, que fazem parte do programa Empresa Cidadã, né? Em que você se afasta para ter o bebê por 4 meses, você tem mais 2 meses, que isso é um programa via Receita Federal, se não me engano. E, enfim, você tem 6 meses de afastamento de licença, né? Ainda pode trazer férias como adicional para esses 6 meses. Então, tem algumas empresas que fazem questão quer dizer, lógico, tem o outro lado, a contrapartida também aí de incentivos, né, para a empresa, mas não são todas, né, que podem fazer isso. Não é só ônus, tem bônus. Mas olha, tá vendo? 6 meses, puxa, aí desestimula mesmo a contratação. Não, a empresa também lucra com isso, né? Também. Eu vou pedir para vocês, a gente vai... vamos para a vinhetinha, nós vamos chamar aqui o professor Ricardo Souza, que é especialista em educação financeira, com dicas aí de finanças e maternidade. Cuidando do bolso, com Ricardo Souza. Olá, meu amigo e minha amiga ouvinte da Jovem Pan News. Ainda continuando com a temática desse mês, que é a respeito de maternidade, eu gostaria de falar para você um outro tema. Na semana passada eu falei um pouquinho sobre o preparar-se para isso, utilizar a reserva de emergência. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que envolve o pré e o pós. Um novo membro chega para a família. E é importante que a gente pense que algumas coisas elas vão alterar. Alguns gastos ou alguns investimentos, eles vão precisar ser feitos. E eu estou pensando em investimentos básicos, tal qual o bercinho, tal qual fraldas, tal qual um plano de saúde que atenda ou possa cobrir isso. Então, eu estou pensando em algumas despesas que vão começar a fazer parte do orçamento, que é importante que você possa refletir a respeito delas. E é importante que você se planeje também para elas como uma família. Agora é o momento de conversar em família. Aproveite o início da gestação para conversar. Aproveite alguns momentos para conversar e pensar. Se você conseguir fazer esse processo antes e a gravidez for algo ainda mais planejado, ok, você vai ter mais tempo e isso pode ser utilizado até em benefício. Mas comece a pensar quais aspectos, contas, investimentos deverão vir depois. E agora comece a colocar isso no orçamento, porque um novo orçamento começa a surgir. A família cresceu. E que bom! E que alegria para isso! Mas isso também precisa estar refletido no orçamento para que você possa dar, né, ao filho, filha, um aspecto de proteção, um aspecto de conforto ainda maior e melhor. Pense, planeje e comece a construir o orçamento que vai ser gestação. É extremamente importante a conversa, o diálogo em família nesse momento. Saúde financeira a todos nós. Elas na Pan.
9 horas e 52 minutos, estamos de volta aqui com Elas na PAN, hoje discutindo maternidade e carreira. Eu estou recebendo aqui no estúdio Patrícia Polacco, Cláudia Pinesi, Rosana Zacaria, e nem preciso dizer o quanto eu estou feliz de conversar com mulheres antenadíssimas, né? Gente com experiência de vida e profissional, assim, fantástica. Pergunta aqui, né, quase que final, infelizmente o programa está indo para o final já. Eu queria saber de vocês, resumindo um pouco a ópera, né, dessa questão da maternidade, todas nós aqui já passamos, né, por um trecho e somos capazes de, não aconselhar, mas talvez, né, a gente consiga transmitir alguma experiência para quem está nos ouvindo. Paty, conciliar carreira e maternidade, né? No fim das contas, para você acho que conseguiu, você tem uma dica para dar? O que você diz para suas amigas aí que estão tendo filhos agora? Qual é o conselho? É viver um dia de cada vez, fazendo as coisas que vão aparecendo, sempre tentando fazer com amor, né? E eu tenho um ditado que fala, né, como é que é? As horas, os minutos são compridos, longos, mas os dias são curtos. Então, aproveitar esse momento que ele passa, né, gente? As crianças crescem, vão para as próprias carreiras. Então, aproveitar e viver. É verdade, é verdade. A gente tem que voltar, né, quando eles... Eu estou vivendo essa experiência, né? Minha filha está com quase 21, já está, né, alçando o voo próprio, está fora. Estou vivendo aquela história lá da síndrome do ninho vazio, embora trabalhando bastante, a gente acaba meio que conseguindo passar por isso, né, Cláudia? E, né, Rosana já está na fase dos... Já tem netos na faculdade, né, Rosana? Na verdade, quando a Patrícia fala dos adolescentes, né? Eu tenho filhos adultos, a minha filha, a primeira tem 44, a segunda tem 42 e o terceiro tem 40. Eu estou apaixonada por ser mãe de adultos. Acho que é uma experiência única, né? Eu sempre me emociono se eu vou falar deles, porque para mim foi um presente. Então, se houveram algumas fases de sacrifício, de compatibilidade ou de incompatibilidade com o trabalho, muitas vezes eu posso ter sacrificado em algum momento, né, eles, porque a mim, eu não, sinceramente... É isso que eu penso. A eles, eu acho. Tendo os três por perto, né? Então, eu não sei muito ser diferente. Mas você ter o respeito, você respeitar e saber, e levar em consideração a alteridade, né? E cada um é um universo, e me ensinam cotidianamente. Quer dizer, há um papel de mãe, há um papel de filho e filha. Quando eu percebi que eu não cuidava mais, não penteava mais o cabelinho deles, e não amarrava mais os sapatos, eu falei, alguma coisa mudou. Naquela época eu tive algum startzinho, mas a mãe vai mudando. O filho vai mudando, mas a mãe também vai mudando. Então, para mim, é sempre uma novidade. Mas eu nunca fui mãe de adultos assim, né? Eu nunca fui mãe de adolescentes. Cada época, eu acho que o filho te puxa para algum lugar. Sim, eu tô curtindo cada uma, devagarzinho. E eles trazem as novidades. E os netos vão atualizando. Eu falei da adolescência, mas também é muito legal, né, gente? Aquela menina descobrindo o mundo, linda daquele jeito, inteligente. É tão gostoso, né? E tá com ela nessa hora. É lindo e também. Descobrindo, né? É desafiador, né? Ainda mais hoje em dia com essas coisas. E o que é mais legal, eu tô vendo vocês falando, né? E me coloco, né, no grupo. A gente, a despeito de trabalhar muito, de ter dedicação à carreira, da gente gostar do que a gente faz, a gente tem paixão pelo que faz. Conseguir ter esse olhar, poder acompanhar, ver que o tempo realmente passa rápido. Eu, logicamente, abri mão de uma série de coisas para poder estar mais tempo com a minha filha. Abri mão de trabalhar um pouco mais, de dar umas aulas a mais. Não consegui mandar ela para Disney, mas eu sei que ela conseguiu, sabe, ter coisas que outras crianças talvez não tenham tido porque eu abri mão. Talvez de ganhar mais dinheiro, mas para poder estar mais com ela. E eu sei que isso fez diferença na vida dela. E sei que cada uma de nós aqui abriu, né, mão de alguma coisa para poder ser mãe desses adultos maravilhosos. Os seus filhos eu conheço, são maravilhosos, suas meninas
Patrícia, faz tempo que eu não vejo, mas a gente sabe que pela árvore os frutos, né? Da Claudinha não tenho o prazer de conhecer, mas Claudinha, os olhos brilham quando falo desse menino que conquistas, né? Me parece ser um profissional brilhante, já tá, né, tá estudando, já tá trabalhando. Então, assim, que alegria que é chegar nesse ponto, né? Mas, Cris, acho que cada experiência é única, né? E eu costumo dizer assim que o filho adulto, ele traz provocações, né? Eu estou numa fase de transição e amplitude de carreira e não estou na universidade, mas continuo dando aulas e cursos e consultoria no campo da comunicação, mas tenho tido uma experiência muito significativa no campo da arte, né, com o Camilo Riani. Maravilhoso, Camilo. Maravilhoso. E que aí são provocações e são assuntos de pauta diferente, então você se vê com o filho adulto falando de coisas diferentes, né? E essa provocação que eu acho que o filho vai fazendo e que depois os netos vão fazendo, isso revitaliza, revigora. Então, eu gosto de fazer meu crochê, gosto de ser avó, gosto de ir para a cozinha, mas gosto de entrar num chat GPT, eu gosto de ouvir uma música, e gosto do trabalho. Né? Então, acho que a vida traz isso. Acho que filho faz isso, família faz isso, as paixões, os encantamentos fazem isso. E a arte está tendo um papel assim, fundamental na minha vida. É verdade, Rô. Rô está no projeto Muro Arte, a gente vai trazer ela para falar mais sobre isso. Mas quem quiser conhecer pode entrar no Instagram, né, Rô? @MuroArte. Muro Arte Oficial. Muito bacana. Essa semana que vem, nós estamos trabalhando no Prudente. Que legal. Conduzido aí, orquestrado pelo Camilo, e nós estamos fazendo coisas bem legais. Rô, eu quero agradecer você por estar aqui. Claudinha, suas considerações finais. Maternidade e carreira é super possível, né? Só para encerrar, gente, é possível, sim, vai exigir um pouco mais dessa mãe, vai, mas o coração de mãe é imenso e a gente pode fazer muita coisa, e né? A gente cresce se tanto, vira. né, como ser humano, é verdade. Né, nessa experiência. Então, eu acho que sim, é muito possível, com certeza. Bacana. Patrícia Polacco. O seu final. Eu acho que é bem aquilo que eu falei mesmo na minha última fala, né? Sabendo que dá para conciliar, não é fácil. Um dia tá doente, no outro dia tem que entregar o trabalho, no outro dia alguma coisa na casa quebrou e tudo na nossa costa, mas tudo dá certo. Tudo dá certo no final, tudo né, dá certo Patrícia? no final. A gente é prova disso, né? Bacana. Bruninho, vamos ouvir para fechar a nossa queridíssima terapeuta sistêmica cognitiva, Ana Braga, que sempre tem um recadinho lindo pra gente. Vamos ouvir a Ana. Saindo da Caixa, com a terapeuta Ana Braga. Você conhece alguém que é indeciso ou indecisa? Que não sabe se vai para a direita ou se vai para a esquerda? Se quer ter relacionamento, se não quer ter relacionamento? Se quer casar, mas não quer casar? Então, saiba que toda decisão tem uma consequência. Mesmo aquela decisão de ficar quieto é uma decisão. Então, para você ter uma decisão, você tem que ter clareza mental e saber aquilo que você quer na sua vida. Existe um ditado: quem não sabe o que procura, não entende o que encontra. Então, fica aqui a minha dica de hoje. Tenha clareza do que você gosta, tenha clareza dos seus valores, tenha clareza da sua autoestima, tenha clareza de si mesmo. Tendo clareza, você conseguirá decidir com o seu coração e sua mente. Isso é transformador em nossa vida, porque nós pegamos a nossa vida em nossas mãos e assumimos a nossa vida de forma plena, feliz e convicta do que a gente quer. Fez sentido para vocês? Peço que vocês me deem sugestão no Instagram, @AnaBragaTerapeuta. Fico por aqui, beijinho, até mais. Obrigada, Ana Braga. Gente, 10h02 já tá acabou na verdade. Eu quero mandar um beijo para as meninas lá da Clínica Magras, que tá tendo uma super promoção agora no mês de maio. Dá de presente para sua mãe um voucher para ela fazer uma massagem, um tratamento estético. Ela vai amar. Eu faço lá, eu adoro, viu, gente? Na Clínica Magras, maior rede de emagrecimento saudável da América Latina.
Fala lá com as meninas e você vai ver só que legal que é. E a mensagem de encerramento do programa, a força da maternidade é maior que as leis da natureza. Frase da escritora e ativista norte-americana Barbara Kingsolver. E o programa Elas na Pan vai ficando por aqui. Eu agradeço as minhas lindas e queridas convidadas, Rosana, Patrícia e Cláudia. Na técnica, meu querido Bruno Alves aqui do meu lado. E eu, Cris Sanches, espero você todas as terças aqui na 99.5 FM, a partir das 9 da manhã, com Elas na Pan, especialmente feito para você. Às 11 tem Jornal de Esportes, com Marcelo Sá e Leandro Bolles. Bom dia! Ótima semana, Piracicaba e região metropolitana. Você ouviu Elas na Pan. O oferecimento Magras, referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade. Rua Joaquim André, 772, Bairro Paulista. WhatsApp 19 99855 3031.